Pensar e agir como servo. O que te faz servir? Qual motivação você tem para servir? É sobre isso que nós vamos falar hoje, dando continuidade àquele ensino da semana passada, falando sobre servo, sobre servir. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. E aí, tudo bem? Bom dia, meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz em Rio Bonito. É um prazer tê-lo nessa nossa aula hoje. Nós vamos continuar falando sobre a questão de servir com o tema Pensando e Agindo como Servo. E para nós estudarmos essa lição de hoje, para nós iniciarmos, vamos estar fazendo leitura do texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 4. E esse texto ele diz assim: mas prove a cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Começamos esse vídeo falando, eu indaguei o que te motiva a servir, qual é o que eu posso dizer assim, aquele gás que você tem, aquilo que te motiva, que te faz todo dia querer servir a Deus. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje, E eu tenho pontos aqui que eu vejo que são interessantes, que nós vamos identificar naqueles que são servos, naqueles que nasceram, aqueles que são chamados para servir, aqueles que foram convocados para servir. E baseando aí nessa pergunta, o que te motiva a servir? Já parou para pensar? Vai meditando nessa pergunta. O que realmente para pensar assim, o que me faz servir a Deus? O que me dá o gás? O que me dá aquele ânimo? Porque você vai entender, você mesmo vai se responder. Então, tal coisa é o que me motiva a servir. Eu não vou falar o que me motiva a servir porque eu quero que os irmãos pensem, cada um na sua forma, no que te faz servir, o que te motiva a servir. Mas para nós iniciarmos, e nós vamos identificar alguns pontos das pessoas que servem, aquelas pessoas que têm sua mente em Cristo, que eu posso dizer, a pessoa que pensa e age como servo. E pensar como servo, eu posso dizer, um ponto aí que os servos, os verdadeiros servos, eles não pensam somente em si, eles pensam mais nas outras pessoas. Olha só que interessante. A pessoa que ela pensa somente em si, a pessoa que olha para o seu próprio umbigo, a pessoa que hoje podemos dizer que tem um termo aí chamado hedonista, a pessoa que olha somente para si, ela dificilmente podemos dizer que ela seja um bom servo. Porque ela não está pensando sempre nos outros, em agir em prol dos outros, em abençoar a vida de outro. E um texto bíblico muito interessante que mostra na Bíblia de pessoa que tinha o poder nas suas mãos, mas que não pensou no próximo, só pensou em si, é o texto de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, que vai falar assim: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quem fez o que aprova, que o Senhor aprova, e não de todo o coração, ou seja, não de inteireza de coração, tem algumas traduções que vão dizer assim, foi o rei Amazias. Se eu posso dizer, ele pensou em si próprio, não pensou nos que estavam ao seu redor. E se os irmãos depois forem ler esse capítulo, vão ver que ele, quando teve seu poder em suas mãos, ele começou, se assim eu posso dizer, ele matou outras pessoas. Eu não sei exatamente, aprofundo qual era o interesse dele, mas uma coisa é certa, ele não pensou na pessoa próxima, ele não pensou naquele que precisava, naquele que necessitava. Ele pensou somente em si. Quando teve todo o poder em suas mãos, talvez ele tenha aniquilado, se assim eu posso dizer, aqueles que poderiam até atrapalhá-lo no seu reinado, enfim. Esse foi um exemplo de uma pessoa que ela fez aquilo que era agradável, aquilo que Deus gostaria de receber de cada um de nós, de todos nós, mas não foi com inteireza de coração, não foi de todo o coração, não foi de bom grado.
né? Então, um ponto é nós pensarmos nas outras pessoas e fazer as coisas com um bom coração, de coração aberto, né? Nos envolver, mergulharmos na obra do Senhor de todo o coração. Isso é uma característica daquele que pensa e age como um verdadeiro servo. Eu também posso dizer que não concentra, né, aquele que é o verdadeiro servo, ele não vai concentrar todo o seu pensamento em si, né? Ele vai ser uma pessoa humilde, ele vai ser uma pessoa abnegada. O que seria ser esse abnegado? Seria aquela pessoa que renuncia às coisas. Um exemplo que nós temos de quem renunciou toda a sua glória, renunciou todo o seu poder, é o de Jesus Cristo. E esse exemplo eu leio em Filipenses 2,7, que vai falar assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Olha só, Jesus, ele tinha toda a sua glória, ele teve a oportunidade, se ele quisesse, de não se tornar como homens, mas ele se igualou a homens, ele se esvaziou de todo o seu poder, de tudo aquilo, de toda a sua majestade, e ele se tornou semelhante a cada um de nós. Então ele se abnegou, né, dos privilégios que ele tinha, ou seja, ele seria um homem, um exemplo de abnegação. Também, falando sobre humildade e abnegação, temos um texto de Filipenses capítulo 2, versículo 4, que vai falar assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É um texto muito interessante. Ah, Douglas, então eu posso viver de fofoquinha, eu posso fazer uma fofoquinha ali, eu posso pegar, ficar tomando conta da vida dos outros? Não é isso que o texto quer dizer. Mas quando o texto ele traz de que não devemos cuidar somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros, é abençoar a vida do outro, é você ter o desejo não somente de cuidar da sua vida, mas cuidar também da vida do próximo, né? Então esquece esse negócio aí, porque a Bíblia falou, né, que está escrito na Bíblia de que eu tenho que tomar conta, né, eu tenho que cuidar dos interesses dos outros, que eu tenho que ser um fofoqueiro, ou que eu tenho que dominar a vida da outra pessoa. Não é isso que a Bíblia quer dizer, mas sim que você e eu venhamos desejar, na verdade, abençoar outras vidas, cuidar de outras vidas, né? Então, também é uma característica daquele que não pensa em si, aquele que pensa mais nas outras pessoas. O seu pensamento sempre vai ser de abençoar a vida do próximo, né? Se a pessoa tem um exemplo, um interesse de estudar, vou citar aqui um exemplo, um instrumento. E se a pessoa tem condições de abençoar essa vida dessa pessoa, abençoe. É isso que a Bíblia está nos orientando. Se assim eu posso dizer também, se algum porta de emprego, alguém necessita de uma porta de emprego, se você tem condições ou de indicar essa pessoa para um emprego, ou se você é um empresário, é um microempreendedor e você tem condições de abençoar a vida de uma pessoa abrindo uma porta de emprego, abençoe. Então, é mais ou menos isso que o texto quer dizer. Não tem nada a ver com fofoca, não tem nada a ver dominar a vida do outro, não tem nada a ver também se intrometer na vida do outro. Pois bem, eu vejo bem dessa forma assim, é você abençoar, é você ser um canal de bênção para a vida das pessoas, é você desejar cuidar de pessoas, daqueles que necessitam, daqueles que carecem. Um outro fato também muito interessante, que servos, verdadeiros servos, pessoas que pensam e agem como servos, elas vão se concentrar no seu trabalho. Dentro da igreja, dentro dos ministérios, existe muito trabalho a ser realizado, certo? Então, a você e eu que servimos a Deus, nós que temos nosso coração totalmente renovado, transformado em Cristo Jesus, não vamos focar nosso pensamento em coisas que não valem a pena. O interessante é você e eu, queridos, focarmos no trabalho, na obra que nós temos para realizar, no trabalho evangelístico, no trabalho que a igreja desempenha.
né? Então, nós não podemos perder tempo também fazendo comparações entre ministério, entre igrejas. Não, na igreja de fulano é assim, ministério tal é assim, lá faz assim, lá é melhor, aqui é melhor. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos focar nosso entendimento, focar, nos empenhar, né, em executar aquilo que Deus nos entregou, o ministério que Deus nos entregou. Né? Devemos buscar sempre estar ocupados com as coisas de Deus, ao invés de buscar estar fazendo comparações, fazendo críticas, fazendo coisas que vão fazer nós perdermos tempo e não ganhar nada. Nós devemos usar toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa capacidade, todo o nosso intelecto que Deus nos deu para nos ocupar com a obra. Para nos desempenharmos, né? Na verdade seria assim, nos empenharmos e desempenhar um excelente trabalho dentro da nossa igreja, dentro do ministério, por onde nós estivermos. Isso é uma característica também, essa vai ser uma característica da pessoa que pensa e age como servo. Um fato também muito interessante é que a pessoa, quando ela se preocupa somente com o seu trabalho, eu posso dizer que ela também pode esperar ser criticada, né? Eu falei de não perder tempo criticando, mas também ela pode ser criticada. E sempre vai levantar pessoas para nos criticar, não de forma positiva, não tendo uma crítica construtiva, mas sim uma crítica destrutiva. Né? Então, espere sim na sua vida, no seu ministério, ser criticado. Porque em algum momento, sim, alguma pessoa vai levantar uma crítica e não se esmoreça por essa crítica. Também eu posso citar um exemplo aqui de uma história bíblica que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 8 e versículo 10. Né? Eu vou ler aqui e os irmãos, logo depois eu explico. Né? E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Jesus, porém, conhecendo isto, lhe disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou boa ação para comigo. Esse texto, ele vai contar a história da mulher que derrama ali seu produto, se assim eu posso dizer, um produto específico, que ela lava os pés de Jesus em relação a um produto muito caro, um produto onde ela poderia ganhar muito dinheiro e doar aos pobres. Então, os discípulos, eles viram essa situação e aí foram indagaram a mulher: por que desperdiça tanto? Mas aí vem Jesus e responde: não critique essa mulher, porque o que ela fez foi algo muito bom. Né? Foi algo agradável para mim, foi uma boa ação para mim. Nessa tradução que nós lemos aqui, fala que praticou boa ação para comigo. Né? Então, como eu posso, no que eu estava dizendo, pessoas podem se levantar e criticar o seu trabalho, criticar sua forma de agir, criticar talvez o que você está fazendo, mas uma coisa é certa: todo trabalho que nós fazemos para Deus, ele é em vão, ele sempre vai ser agradável. Por mais que pessoas não concordem, por mais que pessoas elas não entendam talvez o propósito, que foi o caso aqui, os discípulos não entenderam o propósito do que a mulher tinha, por mais que ela estava usando ali um produto muito caro, onde ela poderia ganhar muito dinheiro, mas no coração dessa mulher e no coração de Jesus era algo agradável. Então, nunca espere não ser criticado, e sim espere ser criticado, porque pessoas vão criticar por mais que você esteja fazendo as coisas da melhor forma possível. Também servos se identificam, né? Identificam-se em Cristo ou com Cristo. O que seria isso, né? Os verdadeiros servos, assim eu posso dizer, eles não se preocupam com a aparência, né? Viver de aparência. Nós temos o exemplo de Jesus, que nunca se preocupou em viver de aparências, né? Também são desprovidos de orgulho e de pretensão. Jesus, ele não era orgulhoso e também não fazia as coisas com a pretensão negativa. Hoje existem pessoas que usam seus ministérios pretendendo algo para si, né? O desejo no coração é ganhar destaque, é ganhar títulos, é ganhar status, e isso em cima do evangelho, em cima dos ministérios. Então,
Um exemplo, aquele que se identifica com Cristo, aquele que é verdadeiro servo, ele não vai buscar nada disso que eu falei. Ele vai buscar estar sempre desempenhando uma boa obra, né? Seguindo a ordenança que foi deixada para cada um de nós. Também, nós, ou os servos, né, os verdadeiros servos, eles vão pensar e agir sempre em prol do reino, nunca buscando esse reconhecimento, nunca buscando o status, ser famoso ou coisa do tipo. Também acabam sempre servindo com alegria. Por mais que às vezes as condições não sejam as mais favoráveis, sempre vai ter uma alegria no coração, um sorriso no rosto. E para nós confirmarmos essa fala, eu gostaria de estar lendo o texto de Salmos, número 100, versículo 2, que vai dizer assim: servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com um cântico. Né? Talvez algumas traduções podem dizer de uma forma diferente, mas o verdadeiro servo, que se identifica com Cristo, que tem uma vida transformada e renovada, ele sempre vai fazer o trabalho com alegria. Ele sempre vai estar satisfeito em estar executando alguma coisa, por mais que seja simples, por mais que seja mais rebuscada, mas ele nunca vai deixar de servir. Então, essas são características dos servos que pensam e agem, né, que tem sua mente transformada e renovada, ou seja, a mente em Cristo Jesus. Queridos, para nós concluirmos essa lição de hoje, eu gostaria de trazer à memória algumas situações aqui, né, que nós devemos fazer. Vamos deixar de ser orgulhosos, vamos deixar o orgulho de lado, porque isso impede a ação de Deus na nossa vida. Também vai impedir nosso ministério, vai nos impedir de trabalhar, de fazer um excelente trabalho. Vamos ajudar o próximo, vamos pensar em abençoar a vida do próximo. Também vamos focar na obra de Cristo, na obra redentora de Cristo. Vamos focar naquilo que Deus nos entregou, aquilo que nós temos que fazer na nossa vida, dentro da igreja, aquilo que Deus nos entregou. Também vamos nos preocupar menos conosco, né? E sim, vamos deixar de lado os status, porque tudo aquilo que for feito por nós, que seja para honra e glória do Senhor, né? Jesus, ele usava qualquer oportunidade que ele tinha para servir, né? Jesus, ele não buscava a glória para si, mas sim, ele buscava a glória para aquele que o criou, aquele que deu, se eu posso dizer, a missão aqui na terra. E assim devemos ser, né? Que Deus continue abençoando a tua vida, abençoando a tua casa. Antes de encerrarmos esse vídeo, vamos estar fazendo uma oração para que realmente nós possamos pensar e agir como servos, ter nosso ministério desenvolvendo, ter nossa vida em Cristo Jesus cada vez mais crescente, né? Como foi numa outra lição também, o tema "Você precisa crescer", então que nós venhamos pensar e agir como servos para que nós cresçamos não somente na graça, mas no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus Pai, nós te louvamos e rendemos graça por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Pai, que o Senhor transforme e renove a nossa mente, para que possamos pensar e agir como verdadeiros servos, deixando de lado todo orgulho, deixando de lado toda impaciência, deixando de lado, Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, mas sim, Deus, que possamos ter no nosso coração e na nossa mente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Deus, que possamos abençoar vidas, que possamos abençoar, Deus, aquele que carece, aquele que necessita. Também, Deus, que possamos ser homens e mulheres que servem ao Senhor com alegria, não importando a situação, não importando as dificuldades. Assim também, Deus, que o Senhor desenvolva em nós, coloque dentro de nós o desejo de te servir. Abençoa, Deus, a quem está assistindo esse vídeo, abençoa ao momento, a cada um deles, seja de manhã, de tarde ou de noite. Acho que em qualquer momento que seja assistido esse vídeo, que o Teu Espírito Santo esteja falando poderosamente ao coração de cada um deles, cada um de nós, Pai. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, se você perdeu alguma aula, procura aqui no nosso canal, que tem as aulas aí, a sequência das aulas. Não deixe de assistir. Também nós estamos com culto às quarta-feiras, às 19 horas e domingo, às 18 horas. Não perca a nossa EBD também, todo domingo, às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoadíssima, seja um domingo de descanso, mas também que seja uma semana aí que se inicia repleta de vitória. Fique com Deus e até a próxima.